Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo em 1 João, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6. E diz a palavra do Senhor: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos. Eu fiquei pensando esses dias no comercial que fala o seguinte: você já mentiu no seu currículo? Aí ele diz, ou vai dizer que você disse que é fluente em inglês. E aí ele começa a querer mostrar que a gente mente no currículo, que a gente não é fluente, coisa nenhuma em inglês. Então a minha pergunta para você é: você já mentiu no seu currículo? Você já botou alguma coisa no seu currículo que não é verdade sobre você? Ou melhor ainda, você colocaria no seu currículo algo que é negativo contra a sua própria pessoa? Você colocaria isso? Você colocaria, por exemplo, no seu currículo: eu sou um mentiroso, eu tenho um problema com dinheiro, eu tenho dificuldade com as pessoas. Você colocaria tal coisa no seu currículo? É óbvio que não, não é verdade. Nós colocamos no nosso currículo aquilo que nós queremos chamar a atenção das pessoas do que é melhor em nós, para que nós possamos ganhar aquele emprego, não é verdade? Agora deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Se o seu currículo, se você tivesse que fazer um currículo espiritual, um currículo para Deus, um currículo para a igreja, o que teria no seu currículo? Você já parou, se perguntou isso? Eu acho interessante, e o que foi que atiçou isso na minha mente foi perceber que certas pessoas, quando falam da palavra de Deus, evita certos temas nos quais eles sabem que não são bons naquilo. Se dissermos, então eles evitam falar sobre isso. Alguns evitam falar sobre a verdadeira salvação. Se dissermos que mentimos, se dissermos que temos pecados, alguns cristãos querem evitar que são pecadores. Algumas pessoas eu já ouvi, né? Você é pecador? Ele diz: ali, eu cometo um pecadinho aqui, outro ali, mas quem não é? E outra coisa, eu pago isso, eu faço aquilo, né? E começa a falar das coisas que fez. Nós temos que admitir, queridos amigos, as nossas falhas. Diferentemente de um currículo, que nós temos que nos colocar lá em cima para Deus, nós temos que falar a verdade. Na igreja nós temos que falar a verdade. Não podemos evitar tais coisas. As pessoas elas tendem a querer evitar tais temas para evitar complicação na sua vida. Você hoje, o seu colega, a sua pessoa, como identificar um verdadeiro cristão, por exemplo? É fácil. É colocar a luz da palavra na vida dele. Nós vamos falar um pouco sobre esses próximos dias e como nós podemos nos identificar e começar a refletir na nossa situação. Nós vamos falar sobre o nosso currículo. O meu currículo. Então, eu quero que você
Hoje pense nisso. A palavra do Senhor diz: se dissermos que andamos com Ele, se temos comunhão com Deus, com Cristo, mas andamos fazendo as coisas contrárias a Deus, Ele diz que nós mentimos a nós mesmos. No versículo seguinte, se dissermos que não temos pecado, mentimos a nós mesmos. Você hoje, como é que está o seu currículo? Pare hoje e pergunte como está o seu currículo perante Deus. Se tem algo que tem que ser resolvido, resolva com Ele hoje. Não adianta só colocar as coisas boas, porque não ficará nada em oculto na presença de Deus. Pense bem nisso. Se você que é um cristão está evitando certos temas, se pergunte por quê. Se traz à luz a verdade à sua vida, resolva com Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e tem certos temas, você quer falar sobre prosperidade, mas não quer falar sobre salvação, resolva com Deus hoje. Como está o seu currículo na presença de Deus? Você seria um servo aprovado? Pense bem nisso hoje. Tenha um bom dia e que Deus os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.